Olá, estamos de volta com o Senado agora. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, veio ao Congresso Nacional pedir apoio para o pacote de combate à corrupção. O projeto é uma resposta da presidente Dilma Rousseff às manifestações que ocorreram em todas as regiões do país no último final de semana. 74% dos participantes das manifestações pela Avenida Paulista compareceram a uma passeata, a um protesto pela primeira vez. E 47% na mesma pesquisa disseram que protestavam contra a corrupção. Menos de 48 horas após as mais recentes manifestações das ruas, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e das Relações Institucionais, Pepe Vargas, vieram ao Senado entregar um conjunto de medidas anticorrupção ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Cardoso não detalhou o pacote, que deve ser apresentado oficialmente nesta quarta-feira pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O presidente tomou conhecimento das propostas, mostrou grande simpatia por aquilo que nós estamos apresentando e tenho certeza que o diálogo em torno dessas propostas fluirá de forma bastante eficiente aqui no Senado. Para o senador Renan Calheiros, a visita dos ministros demonstra uma tentativa de diálogo por parte do governo. Eu acho o pacote bom, muito bom. Eu queria só lembrar que o Senado, depois das manifestações de junho, votou um amplo pacote de combate à corrupção. É importante o protagonismo do governo para que esse pacote ande na Câmara dos Deputados. Do ponto de vista do Senado, nós vamos fazer isso com muito prazer. Os protestos do último domingo e as reações do governo foram os principais temas dos discursos no plenário do Senado nesta terça-feira. A crise não é só fiscal, não. A crise é de crédito, mas o tratamento era extremamente simples, muito simples. Só dependia da vontade de alguns e principalmente da presidente. O tratamento sugerido é diálogo e humildade. Primeiro humildade e depois o diálogo. Fiquei feliz em ver essas duas palavras sendo pronunciadas não só pela presidente, mas por vários ministros. Ela precisa falar para o nosso patrão. Nosso patrão é o povo que está na rua. E o que eles disser que quer na rua é o que nós queremos aqui ou não. Ela tem que se consertar com eles. Tem que pegar o microfone para fechar o olho e imaginar essa multidão na rua e dizer, olha, me desculpa, me perdoa, realmente vocês estão certos. Eu fui na onda do marqueteiro e há 5 meses atrás eu joguei conversa fora. Se houve prejuízo momentâneo na comunicação, nada impede que revertamos essa dificuldade, que passa também pela assunção dos erros dos quais nenhum governo, por ser formado por seres humanos, está isento. Vamos assumi-los e juntos construir novos e melhores caminhos. É um momento de profunda reflexão para todos nós, que poderemos aproveitar para elevar o nível do debate político no Brasil, melhorando a qualidade da nossa representação. Mas isso nada tem a ver com a defesa de intervenção militar ou de fora Dilma. Precisamos manter a serenidade, repelir com desassombro a provocação, o golpismo, o revanchismo de direita e seguir firmes na resistência e impulsionando com sagacidade a contraofensiva. É hora de lutar, inspirados na sabedoria que o povo e as forças avançadas acumularam ao longo de históricas jornadas políticas. Essa sabedoria, senhor presidente, nos ordena, e aí entra o que nós defendemos, nos ordena a construir uma frente ampla com todas as forças possíveis do campo democrático e patriótico interessadas na defesa da democracia, da economia nacional e da retomada do crescimento. O plenário do Senado rejeitou nesta terça-feira projeto que mudava os critérios para a criação de partidos. A PEC 58 fazia parte do pacote de medidas para a reforma política e teve apenas 47 votos a favor. Como se trata de uma alteração na Constituição, eram necessários 49 votos, ou 3/5 dos senadores.
Outros projetos relacionados à reforma política estão na pauta de votações desta quarta-feira. O Congresso Nacional vai ter que analisar 7 vetos ao novo Código de Processo Civil, sancionado na segunda pela presidente Dilma Rousseff. São 1.072 artigos que atualizam uma lei da época da ditadura. O presidente Renan Calheiros apresentou em plenário o resultado da atualização do Código de Processo Civil. Um grupo de juristas levou 5 anos para modernizar o texto. A proposta foi aprovada pelo Senado em dezembro. O novo código substitui um texto que estava em vigor há 42 anos. São diversas as inovações meritórias do novo código, tais como o incidente de demandas repetitivas, a padronização dos prazos recursais, a supressão de recursos e, sobretudo, de oportunidades para recorrer, que se prestava, como todos sabem, a fins meramente protelatórios. O Código de Processo Civil reúne uma série de normas para o andamento de ações nas áreas de família, de herança, de contratos. A atualização dessas regras foi sancionada na última segunda-feira pela presidente Dilma Rousseff, com vetos a 6 pontos do texto. Segundo o consultor legislativo na área de direito civil, o veto mais relevante é o que trata da conversão de ações individuais em coletivas. Os artigos vetados permitiam que o Ministério Público assumisse uma ação individual em caso de interesse difuso na matéria. O Ministério Público pegaria carona na minha ação. Eu gastei dinheiro com o advogado, tudo, e o Poder Público vai acabar se assenhoreando da minha ação. A ideia é, o Ministério pode propor outra ação, não tem problema, minha ação ficaria suspensa, tem tratamento específico disso na legislação. Não era instituto tão necessário. Segundo o ministro da Justiça, as questões vetadas não prejudicam a importância do trabalho. A essência do projeto, os seus pontos principais, as principais inovações foram rigorosamente mantidas. Então, portanto, são vetos técnicos que não desnaturam em nada o projeto, que creio é profundamente transformador. Passamos a ter uma legislação processual civil mais adequada ao momento histórico que nós vivemos. O novo Código de Processo Civil só entra em vigor daqui a 1 ano, mas o volume com todas as atualizações já está disponível para a sociedade. Apenas 5 horas após a sanção, a gráfica do Senado Federal já imprimiu em formato de livro, disponibilizando aos interessados da livraria do Senado. Essa agilidade foi possível graças ao processo de digitalização da gráfica do Senado, autorizada pela mesa no biênio passado, e também graças ao empenho, principalmente, dos servidores desta casa. O Código de Processo Civil pode ser encomendado via internet na livraria do Senado. O livro custa R$ 15 mais o frete. O ministro dos Esportes, Jorge Hilton, veio ao Congresso Nacional em busca de apoio para a medida provisória que refinancia as dívidas dos clubes de futebol. A MP será editada nesta sexta-feira pela presidente Dilma Rousseff e exigirá contrapartida das agremiações beneficiadas. O texto trará, inclusive, exigências muito claras de fair play financeiro, fair play trabalhista. Nós queremos dar não só uma demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão, de uma administração com transparência, de governança, pois entendemos que o futebol é, sem dúvida, um grande patrimônio do povo brasileiro e nós queremos preservar isso. O Senado deve instalar oficialmente nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça, a última que falta nesta legislatura. A reunião está marcada para as 15h. Cabe à CCJ dar parecer sobre a legalidade dos projetos de lei e se eles respeitam a Constituição. E foi instalada nesta terça-feira a comissão mista para analisar a medida provisória 660. A comissão chegou a ser instalada em dezembro do ano passado, mas com o fim da legislatura foi preciso repetir a instalação e a eleição da mesa. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, foi reeleito presidente da comissão. E o deputado Silas Câmara, do PSD amazonense, será o relator. A MP 660 permite que servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima permaneçam nos quadros de pessoal da União.
Outras 6 medidas provisórias aguardam instalação de comissão mista de análise. Entre elas, a 664 e a 665, que mudam as regras para a concessão de pensão por morte e seguro-desemprego, e a 670, que reajusta de forma escalonada a tabela do imposto de renda. As instalações das 6 comissões mistas estavam programadas para esta terça, mas foram remarcadas para quinta-feira, às 9h30 da manhã. E essas medidas provisórias que fazem ajustes em direitos trabalhistas e previdenciários foram defendidas pelo ministro do Planejamento em reunião na Comissão de Assuntos Econômicos. Nelson Barbosa disse que a presidente Dilma Rousseff agiu de forma responsável e corajosa ao rever a política econômica. Revisão da meta de superávit primário para 2014, suspensão dos subsídios ao setor elétrico, mudanças nas regras de acesso a benefícios previdenciários, redução em 33% dos gastos não obrigatórios da União. Medidas adotadas pelo governo para reequilibrar as contas e fazer o país voltar a crescer. Nós estamos numa fase de ajustes econômicos, ajustes que têm algum impacto restritivo sobre a economia no curto prazo, mas são um passo necessário para a recuperação do crescimento. O que o governo deveria ter feito que não fez? Porque, de novo, nós estamos sendo chamados para um ajuste fiscal e nós não fomos chamados para compartilhar com o governo as suas decisões. É impossível imaginar a sociedade acreditando nessa redução de gastos sem medidas mais veementes, como, por exemplo, uma reforma administrativa que pudesse reduzir o número de ministérios pela metade. Afinal, o governo brasileiro tem um tamanho maior do que o dos Estados Unidos e da Alemanha somados. Durante esses últimos anos, tudo que se pôde fazer para que a renda e o emprego desse país fossem protegidos, se fizeram. Agora, essas medidas também estão se fazendo para proteger renda e emprego. Nelson Barbosa também disse que a inflação deve terminar o ano acima do teto da meta de 6,5%. Apesar disso, a previsão é de que o país cresça já a partir do segundo semestre. Tomando as ações para recuperar a confiança, para lançar novos projetos de investimento, para antecipar essa recuperação. Mas a recuperação, o próprio mercado já prevê essa recuperação a partir do segundo semestre. Senadores criticaram investimentos do PAC e do BNDES e cobraram que a meta fiscal para este ano seja respeitada. O senhor pode se comprometer com essa casa e com a sociedade brasileira de que ao fim deste ano não será de novo feita uma alteração da meta fiscal? E nós temos adotado uma série de medidas para atingir essa meta, dentre as quais estão as medidas provisórias e eventuais projetos de lei que nós enviamos ao Congresso. O atingimento dessa meta depende do apoio do Congresso Nacional nas iniciativas necessárias para atingir essa meta. Na próxima terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai receber o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Ele fará uma avaliação da execução da política monetária do país. E no dia 31, será a vez do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ser ouvido pelos senadores da comissão. O marco legal da biodiversidade foi tema de audiência pública conjunta nas comissões de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Agricultura. Representantes de 7 ministérios participaram do debate. Entre eles, a ministra da Secretaria da Igualdade Racial, Nilma Gomes. A ministra da Igualdade Racial pediu a inclusão da sua secretaria no grupo que vai elaborar a lista de produtos sujeitos à repartição de benefícios. Produtos que, uma vez explorados comercialmente, vão render dividendos para as populações tradicionais. O representante do Ministério da Defesa criticou a simplificação no acesso de empresas estrangeiras à nossa biodiversidade. Ao prever que atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico podem ser realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, não associadas à instituição nacional, como no artigo 13, a proposta cria a oportunidade de que empresas estrangeiras possam pesquisar o patrimônio genético brasileiro a partir de remessas efetuadas para o exterior por meio de um simples cadastro anteriormente efetuado. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia disse que a legislação atualmente em vigor inibe as pesquisas com biodiversidade no Brasil. O que tem acontecido é que pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não consegue lidar com a legislação vigente atualmente.
116 emendas já foram apresentadas ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. A maioria revela uma preocupação com a proteção do conhecimento de povos indígenas e comunidades tradicionais e com a repartição dos benefícios econômicos que podem advir da exploração desse conhecimento. Digamos que vamos encontrar na Amazônia ou no Brasil a solução para o câncer, para todos. Empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí. E lá, o índio, o da comunidade tradicional, que trouxe essa revelação, esse conhecimento, vai ficar Capiberibe com a migalha. Nós temos que ser pragmáticos, ver o que é melhor para o Brasil, protegendo e garantindo o combate àqueles que querem praticar a biopirataria e garantindo o direito das populações tradicionais a terem ganhos quando alguém usar a biodiversidade e dando a segurança jurídica e institucional para as empresas, para os empreendedores, nós vamos sim dar um passo importante. Do jeito que a lei está hoje, é muito ruim para todo mundo. A discussão sobre o marco legal da biodiversidade continua nesta quarta-feira, às 8 da manhã, em nova audiência pública conjunta das 3 comissões. O Congresso promulgou nesta terça-feira a emenda constitucional que prevê a execução obrigatória das emendas parlamentares. É o orçamento impositivo. Aprovada pelo Senado em 2013 e pela Câmara em fevereiro deste ano, a nova lei determina a execução obrigatória das emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, que é a soma das receitas do governo originárias de tributos, excluídas as transferências constitucionais para estados e municípios. Desse total, metade deve ser aplicado na área da saúde, mas não pode servir para o pagamento de pessoal ou de encargos sociais. A emenda altera também as regras de financiamento da saúde pela União e obriga o governo a aplicar a verba de forma escalonada, começando com 13,2% no primeiro ano e aumentando gradativamente até chegar a 15% em 2020. O senador Ronaldo Caiado considera que esse mecanismo vai retirar dinheiro da saúde. Para atender uma política do governo de diminuir repasse da União para a saúde, eles derrotaram todas as nossas vitórias, em que nós conseguimos, na famosa emenda 29, fazer com que, por lei complementar, nós pudéssemos aumentar o financiamento da saúde. Essa emenda, ela retroage e joga tudo para a Constituição brasileira, define um parâmetro de cálculo para gastos em saúde, que se ele fosse utilizado em 2014, nós já teríamos 7 bilhões a menos para o financiamento da saúde no país. Eu já estou discutindo essa questão e estou apresentando uma solução, que é uma proposta legislativa, exatamente para cobrir essa deficiência, ou esse espaço que se dá ao governo de poder, o próprio governo, reduzir os aportes do governo. Com a promulgação, a emenda constitucional já vale para a execução orçamentária deste ano. O que muda na prática é que o governo não vai mais poder definir quanto e quando liberar as emendas parlamentares. Como a execução vai ser obrigatória, o que os senadores esperam é que a liberação das emendas deixe de ser negociada entre o governo e os parlamentares. O parlamentar vai ficar mais independente, né? Vai ter condição de fazer com que esse parlamento, né, se afirme, né, não receba pressão de um outro poder, e com isso acho que ganha o parlamento, mas ganha a sociedade brasileira pela qualificação da representação. O Senado agora volta a qualquer momento com outras informações. Até logo.